De volta com o programa Ponto de Vista. O entrevistado de hoje é o Dr. André Luiz Caroni. Nós estamos falando sobre cirurgia plástica e os medos. Muitas pessoas morrem de medo de fazer cirurgia plástica. Dizem, meu sonho é fazer, mas eu não tenho coragem. Como é que se faz para evitar esse medo? Bom, esse medo cai na segurança. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, junto com o CFM, Conselho Federal de Medicina, fizeram uma cartilha, vamos dizer assim, entre aspas, uma cartilha para o cirurgião plástico acompanhar. O cirurgião plástico é o único que não pode errar. Então, o cirurgião plástico ele tem que seguir umas normas e essas normas visam a segurança do paciente. Então, o paciente entra na clínica, quer fazer uma cirurgia plástica, ele tem um termo de consentimento informado. Então, tudo o que pode acontecer nessa cirurgia é avisado a ele e ele assina esse termo. O novo Código de Ética Médica prevê isso, artigo 46, é vedado, o médico não pode fazer qualquer procedimento sem que o paciente saiba o que vai ser feito e ele tem que querer fazer ou não. Eu passei por isso na minha cirurgia de vista. O médico me deu também e mostrou tudo que queria ser feito em mim. Então, começa aí a relação médico-paciente. Você não vai esconder dele nada do que vai ser feito e quais os percalços e o sucesso dessa cirurgia. Então, tudo que pode acontecer numa cirurgia, o paciente tem que saber. Então, inerente à cirurgia plástica são seromas, hematomas, tempo de recuperação, problemas que podemos ter com anestesia, entendeu? Então, o paciente tem que saber tudo isso. E o paciente que é bem esclarecido, ele acaba tendo você como um amigo. E o médico, ele tem a obrigação de se envolver com o paciente e saber o que o paciente precisa, porque o procedimento que o médico está fazendo é dele, vem do médico. Então, o médico está orientando o paciente e tem essa responsabilidade. E tudo que o médico disser ao paciente, o paciente tem que entender e optar por fazer ou não. Então, a segurança começa com o termo de consentimento informado. E aí vai anamnese, história pregressa do paciente, moléstias que já teve, medicamentos que usa, exame físico, e aí vai. Exames laboratoriais e a gente pode ficar bastante tempo falando sobre isso. Falando um pouquinho daqueles pacientes que perdem muito peso, normalmente fez aquela cirurgia bariátrica, aí perde muito peso, fica flácido e tem que recorrer a um cirurgião plástico para tirar aquele excesso de gordura. Está ficando cada vez mais comum esse tipo de cirurgia? Olha, o paciente obeso mórbido, ele é um paciente diferenciado de todos e está ficando cada vez mais comum sim. Só que ele não é um paciente como os outros. Ele tem que ser muito bem preparado para a gente poder operar esse paciente porque ele tem uma série de deficiências orgânicas decorrentes da cirurgia bariátrica. E depois de um tempo ele pode operar sim, mas ele é um paciente diferenciado. E as cirurgias combinadas nesses pacientes não vão bem, são difíceis de fazer, a recuperação é mais difícil. Então tem que ter muita atenção para operar um ex-obeso mórbido, porque o metabolismo dele é completamente diferente e é um paciente novo que vem aparecendo aí, que a gente tem que aprender a lidar com ele ainda. Eu acho que não é só pegar e tirar a pele e deixar a cicatriz bonitinha. Tem muita coisa que envolve o obeso. O ex-obeso. Como, por exemplo, o quê? Como, por exemplo, as funções do sangue. Esse paciente é um anêmico crônico. Esse paciente tem deficiência de cicatrização por vitaminas que ele não consegue absorver mais porque o trânsito intestinal mudou. Então, tem uma série de causas metabólicas que influenciam na cirurgia desse paciente. E o que acontece? Você opera, tem o risco de abrir a sutura, tem o risco de ter grandes seromas, tem o risco do paciente até ir a óbito numa cirurgia dessa, se não for bem assistido e se não for bem feito os exames e bem indicada a cirurgia. E que tipo de cirurgia fazer também. E a função do massoterapeuta trabalhando junto com o cirurgião plástico, o massagista, na verdade, é muito importante? Eu acho que assim, eu tenho as fisioterapeutas lá na clínica, elas me ajudam bastante e o resultado final da cirurgia depende também delas. Elas me ajudam e elas são bem interessantes, as minhas são interessadas e me ajudam muito. Eu sem elas teria outro tipo de resultado, elas me ajudam muito realmente. Principalmente depois, né? No pós-operatório. No pós-operatório elas fazem sessões de drenagem, elas evitam fibrose e fazem até uma terapia com elas, é excelente. Falando um pouquinho agora do lifting, cada vez mais os homens estão se submetendo, como o senhor disse agora, ao lifting
principalmente no rosto, tirar essa olheira, por exemplo, que eu tenho. Isso é muito comum, principalmente com o passar dos anos. Como é que os homens têm chegado na clínica para pedir? Ainda há aquela vergonha de chegar com o cirurgião plástico e dizer, eu quero mudar um pouquinho essa parte do meu rosto ou não? Não, é bem tranquilo isso e realmente a procura de cirurgia na região facial, pálpebra superior, os pacientes têm